Então chegou a hora, chegou o momento. Você sempre me pediu para falar sobre equipamentos 100% elétricos, né? Você sabe que muitas vezes eu demorei para falar porque a gente analisa muito. O que eu fiz? Eu peguei dois equipamentos para a gente fazer uma comparação técnica aqui, juntos, você e eu e você, nós dois. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa teu like e ativa o sininho de notificações. E nesse vídeo você vai entender alguns pontos que são importantes na hora de escolher o equipamento e principalmente o equipamento que vai ser mais durável e quais são os quesitos técnicos para você fazer a melhor escolha. Então, sem mais delongas, vem comigo e bora pro vídeo, vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal, são dois equipamentos de teto 100% elétricos, tá? Esse aqui é da Estiloar, esse aqui é um equipamento importado. Por que estão os dois aqui no cavalete? São os equipamentos que a gente andou pesquisando e são os que mais saem, né? Os que mais vendem, os que mais têm fluxo. Então qual que é a ideia dessa prosa, dessa conversa? É a gente avaliar tecnicamente cada aparelho, tá? E você vai entender porque tem uma diferença enorme de preço na hora de compra e durabilidade também. Vamos começar por esse aqui que é importadinho, tá? O que você está vendo aqui nada mais é do que um ar-condicionado compacto, tá? Um condicionador de ar compactado. Então aqui você tem um compressor hermeticamente lacrado. Aqui nós já temos um ponto que eu quero que você avalie. Compressor hermeticamente lacrado, ele já traz uma dificuldade para a gente de manutenção. Se esse compressor vir a dar algum tipo de problema, você não tem como fazer uma manutenção nele. Então é uma peça que é praticamente troca, 100% troca. Começa por aqui, tá? Compressor hermeticamente lacrado, um condensador de fluxo paralelo brasado, um eletroventilador aspirante, e aqui nós temos um filtro de tela, isso aqui nada mais é do que um filtro de tela, e o nosso dispositivo de expansão é um tubo capilar. Então você observa o tubo, ele segue, vem aqui por baixo, ó, segue no meu dedo para você ver. Faz essa curva, que é importante, e entra no nosso evaporador. Isso aqui é um dispositivo de expansão extremamente simples e utilizado na refrigeração há anos e anos e anos a fio. É ruim? Não. A geladeira da sua casa tem um dispositivo desse. A pergunta é, esse dispositivo de expansão é aplicável para esse tipo de máquina? Calma que nós vamos junto para você entender isso daí. Então vamos entender a máquina. Compressor, condensador, então vai entrar no condensador, sai aqui pelo tubo de líquido, entra no tubo capilar, que nada mais é do que a válvula de expansão dessa máquina. É um dispositivo de expansão constante, não é dispositivo de expansão fixa, entenda que existe uma diferença, tá? É expansão constante. E ele entra no evaporador de cobre, e expande em 3 capilares, que são distribuidores de fluido na fase líquida, para inundar o evaporador e ele começar a absorver calor, tá? Então aqui você tem um evaporador fino e comprido. Legal, não tem nada de errado nisso. É uma peça que vai funcionar muito bem. Você tem uma saída aqui, que entram 2 hastes, na realidade são 2 coletores do tubo de sucção e volta para o compressor. Pô, mineiro, mas a máquina é legal, a máquina é bacana, ela é bem construidinha. Não estou falando que ela não seja bem construída. Eu quero que você avalie tecnicamente junto comigo. Então vamos lá. Observa que esse eletroventilador, ó, não tem nada para você trocar ele fora do defletor. É uma peça inteira, você tem que tirar esse defletor inteiro para trocar o eletro. Mais uma pergunta que vai ficar no ar. Vou responder, mas devagarinho para você, tá? Eu consigo só o eletroventilador sem o defletor? Essa é uma pergunta que você deve se fazer, tá? Voltando à máquina. Aqui você tem um sensor de temperatura, que é um sensor de contato, que vai entender a temperatura do fluido dentro do evaporador. É esse sensor quem determina o trabalho do nosso compressor aqui, hermeticamente lacrado. Nessa configuração de máquina não tem pressostato de alta pressão. Não tem. Você pode observar que você não vai encontrar. Não tem via de acesso para linha de descarga ou linha de líquido. São os acessos para a gente entender pressões e temperatura de trabalho. Você tem um acesso aqui na linha de sucção. Para você entender pressão e temperatura de trabalho, ou é a amperagem, ou você vai fazer um subresfriamento aqui, para você entender qual a temperatura e pressão de trabalho no condensador. Já atrapalha um pouquinho na hora de você fazer manutenção. Claro que você tem um acesso aqui, que é um acesso soldado, e você precisa entrar com uma ponta para poder fazer essa leitura. Essa é a configuração dessa máquina. Lembrando que ela trabalha com 410A, não é o R134, é o R410A. Existe algum fator complicante nisso?
Existe. O R410 ele trabalha com uma pressão bem mais alta do que o 134A. Outro fator complicante é que, de acordo com algumas situações de trabalho, nós podemos ter alguns problemas técnicos no uso do 410 nessa configuração de máquina. Então são esses pontos, a princípio, que são importantes. Agora vamos observar esteticamente falando, para você entender. O fechamento do evaporador dessa máquina é feito com uma peça de isopor. Vou colocar ela aqui para você ver. Ó. É uma peça de isopor que vai encaixadinha e cria ali, constrói, encaixa aí para nós, Jorge, e constrói o evaporador da máquina. Qual que é o problema disso? Somente a fragilidade. Ah, mas o isopor ele isola, só que ele é frágil. Se acaso esse equipamento bater em um galho, alguma coisa assim, a primeira coisa que vai quebrar é o isopor. Então aqui nós já temos um ponto de fragilidade. Legal, bacana. Mas funciona? Funciona sim, não tem nada que não funcione. Só que são pontos que você precisa prestar muito atenção. Outro detalhe importante aqui, a posição do inversor, que você aí chama de módulo. Esse inversor aqui ele foi instalado num lugar que podemos ter alguns problemas. Por exemplo, ó, tá vendo essa abertura lateral aqui? Em um dia de chuva, por exemplo, pode ter água aqui dentro. Outro detalhe nesse inversor, ele não é lacrado aqui as laterais. Se acaso tiver contato com água, nós podemos ter uma oxidaçãozinha aqui, que gera para nós um problema. Vamos ver outra questão que é importante também, de você salientar. Você que está aí do outro lado já ouviu falar, e se não ouviu, vai ouvir agora. Pilha galvânica. Você tem dois materiais diferentes em uma conexão. Você tem o cobre e o alumínio. Um reage com o outro. E ao longo do tempo, isso forma uma oxidação que forma trincas. Já existia um problema desse no passado, quem acompanha o canal já viu diversas vezes a gente falar sobre isso, de formação de pilha galvânica em condensadores de uma montadora aí, que é a GM, tá? Aqui nós temos essa questão, a pilha galvânica, que vai acontecer aqui na ponta. Regiões litorâneas, São Paulo, isso daqui é um problema enorme, tá? A médio e longo prazo. Ô, Mineiro, mas a máquina só tem coisa ruim. Não, ela tem as coisas boas também. Ela funciona bem? Claro, toda máquina vai funcionar bem, mas a questão é, por quanto tempo? Quanto tempo que essa máquina vai funcionar bem sem apresentar problemas? Ponto número 1, construção da máquina. Ponto número 2, distribuição dos componentes no case da máquina. Ponto número 3, preço. Aí começa a lascar. Eu não vou falar de preço agora, vou falar depois, porque eu quero te chamar a atenção para mais alguns detalhes. Olha só. Percebe que o case dessa máquina aqui, ó, vamos pegar diferente para você ver, ó, é um case alto. A tampa vem com o fechamento bem aqui para dar um acabamentinho bonitinho. Esse case alto dessa máquina, se entrar água aqui dentro, ó, percebe que ela tem alguns pontos de vazão, só que pode chegar ali onde nós não queremos, que é os componentes elétricos e eletrônicos. Estava conversando com um colega aqui agora, falando sobre alguns quesitos chamados inverter ou dual inverter. Vou explicar para você o que é um sistema inverter. Nada mais é, simplificando para o automotivo, do que uma válvula torre eletrônica. Só que em vez da válvula torre eletrônica controlar o compressor, esse controle é feito de forma eletrônica. O compressor vai variar a sua rotação, ele vai modular. Vamos falar desse jeito para você entender com mais facilidade. Ele vai alternar a rotação para atender a necessidade da máquina. Quando ele alterna a rotação, ele alterna a sua capacidade de deslocamento volumétrico de fluido refrigerante. Simples assim. Se a máquina está muito quente, o compressor vai rodar muito perto da máxima rotação. Possível que ele possa trabalhar. Conforme ele vai tirando o calor de um ambiente, essa rotação tende a ir diminuindo. É aí que a amperagem começa a falar alto para a galera, que assusta muito sobre a amperagem. Agora, uma máquina dessa aqui, você viu a construção dela. Você entendeu que a construção dela é muito semelhante a uma geladeira. Esses compressores, eles aguentam o tranco. Sim, é fato, é verdadeiro. Só que tem pontos aqui que complicam. Olha só que legal, ó. Na mesma mangueira, você tem uma conexão de alumínio, especificamente automotiva, e você tem uma clipagem direta em um tubo de cobre do outro lado, entrando no compressor. Para fazer soldas aqui, por exemplo, abrasagem nesse tubo, se você tomar alguns cuidados, você não vai ter nenhum tipo de problema. Você só não pode enfiar o maçarico aqui para derreter tudo, né, jovem? Aí complica. Tem que tomar cuidado
você tem aí até um resultado legal. Agora olha só, o dispositivo de expansão constante, ou seja, o tubo capilar, não tem controle da quantidade de líquido que entra no evaporador. Aí a indústria cria algumas artimanhas. Você já viu? Não viu, né? Então vou te mostrar agora, olha só. Você tem um capilar que está expandindo sem controle dentro do evaporador. Digamos que esse evaporador surge por algum motivo e você não consiga trocar calor. A tendência natural da máquina é retornar líquido para o compressor. Fato, sem sombra de dúvida. Essa é a tendência natural. Quais são os artifícios que são encontrados? Ó, você tem dois tubos que descarregam na mesma conexão. E aqui você tem dois sifões sequenciais. Dois. Quem faz os treinamentos do clube sabe o que é esse sifão e a importância dele. Então, ó, dois sifões. E ainda tem uma mufla, que é para tentar, de alguma maneira, evitar um possível retorno de líquido que pode vir a acontecer por você não ter um controle aqui efetivo na expansão. Veja bem, não é controle de temperatura, tá? Para ficar bem claro. Controle no volume de fluido líquido expandido, e principalmente retornando para o compressor. Entenda bem o que eu estou falando, você não fala bobagem aí depois, tá? Não é controle de temperatura, e sim controle de líquido expandido retornando para o compressor. E aí aqui são alguns artifícios, ó, que a indústria utiliza para evitar um golpe de líquido no compressor. Essa é a configuração dessa máquina. Ela é importada, e essa máquina hoje vai estar sendo vendida no mercado aí. Não vou te falar o preço não, que você sabe melhor do que eu. Agora, vamos analisar a outra? Vem comigo para outra máquina que está aqui do ladinho, ó. Eu não vou nem cortar vídeo nem nada, já vamos direto, ó. Essa aqui já é uma máquina que tem uma configuração completamente diferente daquela ali, ó. Por que diferente? Olha só. Você tem um compressor aqui automotivo, semi-hermético, que te dá possibilidade de fazer manutenções. Vamos aos pontos, tá? Primeiro, você tem um compressor automotivo semi-hermético que te dá condições de fazer manutenção. Segundo ponto, você também tem um condensador de fluxo paralelo brasado. Porém, esse condensador tem uma inclinação. Isso já fala alto, já conta alto, quando você fala de condensação. Outro ponto interessante, olha só. Nós temos a opção aqui de trocar só o eletroventilador. Ó. Então você pode desmontar, troca só o eletro e o defletor fica. Percebe que ele tem as fixações aqui e é muito tranquilo de você trocar o eletro. Facilita se você tiver que fazer uma manutenção. Temos aqui um reservatório, que a galera sabe que o nome disso daqui é tanque de líquido, para garantir a alimentação de uma válvula de expansão TXV. Ai, quem lembra da válvula TXV aí? Essa é uma TXV. Então aqui você tem uma válvula de expansão tipo bloco ou bloque. Aqui, por exemplo, nós temos a distribuição de fluido por capilares no número de 5 capilares, distribuindo o fluido num evaporador menor, porém pode ter uma eficiência mais elevada por causa da válvula de expansão aplicada. É automotiva. Nesse caso aqui, nós temos 3 distribuidores. Aqui, ó, são 5 capilares distribuindo o fluido dentro do evaporador. Ponto positivo, ponto positivo, ponto positivo, ponto positivo, que é um reservatório de líquido para alimentar nossa válvula de expansão. Quer ver outro diferencial? Tá vendo esse pressostato? Esse pressostato existe nessa configuração e não existe na configuração anterior. Dispositivo de segurança, dispositivo de controle, mais um ponto positivo. Temos um ponto de acesso aqui, ó, na linha de líquido, e temos um ponto de acesso aqui. Aqui linha de líquido, aqui linha de sucção. Tô falando bobagem para vocês, tá vendo? Eu tô olhando aqui, mas já tô pensando 1 milhão de coisas na frente, ó. Sucção, líquido. Então você tem 2 pontos de acesso que você consegue fazer as medições de pressão e temperatura de trabalho. Outro detalhe importante, observa aqui aonde está instalado o módulo. Diferente da outra máquina, esse módulo está instalado na parte de evaporação. Ele está mais alto e sobre o case. Dificulta a entrada de água. Isso aqui já facilita e faz com que a água não entre tão fácil para alcançar o módulo, você já não tem uma oxidação tão grande aqui. Outro ponto que me chamou bastante atenção, não só nessa máquina, tá? Mas me chamou bastante atenção. Dá uma olhada na altura do fechamento do case dela. Vou colocar uma do ladinho da outra que você vai ver a diferença. Ó. A altura do fechamento do case. Essa aqui é mais baixo
e você tem mais pontos de escoamento de água que possivelmente poderia entrar num dia de chuva. Só que observa, aqui também nós temos uma telinha, que é lavável, você tira e lava. A troca desse elétrodo também é bem simples, não tem dificuldade. E outro ponto que me chamou a atenção nessa máquina, são dois sensores de temperatura, tá? Esse aqui de temperatura de saída do evaporador, e nós temos aqui um sensor na entrada do evaporador. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem, ó. Olha lá onde ele está fixado, ó. É um sensor na entrada, um sensor na saída. Então você tem dois parâmetros. A temperatura do ar, do vento, ó, do ar que está entrando e a temperatura do ar resfriado. Esses dois parâmetros passam informações importantes aqui para o inversor. Outro detalhe interessante, dá uma olhada na construção. Aí no vídeo dá para você ver, ó, vou dar um parâmetro aqui, dá para você ver que tem uma diferença grande entre uma máquina e a outra. A construção dessa máquina é configurada para a linha automotiva e um detalhe importante, você tem elementos na construção dessa máquina que te dão mais controle, mais resistência, mais durabilidade. Se você observar aqui como que as mangueiras são, ó, isso aqui traz uma flexibilidade bem bacana. Olha outra coisa que me chamou bastante atenção, que eu não comentei até então, suporte do compressor. Ó. Você tem aqui 3 pontos de fixação com os batentezinhos de borracha. Olha que bacana. E são dos dois lados, tá? Gostei muito disso aqui também, tá? Observa aqui as mangueiras. Olha que legal como que elas são encaixadas. E observa, não é nem durabilidade, tá? Observa a robustez desse case aqui comparado a esse. Se você colocar uma máquina do lado da outra, fizer isso aqui, ó, olha o fechamento dessa máquina de evaporador, por exemplo. É uma peça plástica, rígida, tá? Ela é durinha e tem um encaixe bem bacana, um encaixezinho perfeito. Agora, vou te deixar uma pergunta aqui para você voltar no próximo vídeo e me responder. Qual dessas duas máquinas custa mais caro? Número 1 ou número 2? Qual delas é mais caro na hora de você comprar? Caro mesmo, qual delas custa mais caro? Me responde aí e eu quero te ver no próximo vídeo. Só para começar essa bagunça, essas conversas e informações que nós estamos te passando, é para entrar na sua cabeça e você analisar junto comigo o tempo todo, tá? Esse é o primeiro de uma série de 3 ou 4 vídeos, eu não sei quantos vídeos eu vou fazer, para te mostrar tecnicamente detalhes. Só que tudo que nós falamos aqui eu quero que você observe. Observe pequenos detalhes. É por isso que na hora de falar alguma coisa a gente tem que avaliar muito bem, a não sair falando qualquer coisa de qualquer maneira. Isso aí vai impactar diretamente no teu pátio de oficina, no teu dia a dia. Por isso que essas informações precisam te ajudar a fazer a melhor escolha e entender porque que as máquinas têm essas diferenças tão grandes, tanto de preço quanto de durabilidade. Se você não se inscreveu até agora, se inscreve aí, deixa teu like, ativa o sininho de notificações e faz um comentário pra gente aqui embaixo. Não esquece disso. Fica com Deus, fique em paz e eu te vejo no próximo vídeo. Bora lá!